O copo se espatifou no chão antes mesmo que alguém entendesse o que estava acontecendo. O som seco do vidro quebrando ecoou pela sala ampla, refletindo nas paredes de mármore e nos quadros caros que pareciam assistir em silêncio. O líquido branco se espalhou lentamente pelo piso impecável, formando um desenho irregular que destoava daquele ambiente onde tudo era controle, luxo e perfeição. Você acha que eu não estou vendo? A voz de Eduardo Vasconcelos veio carregada, pesada, como se cada palavra fosse empurrada à força garganta acima. Ele estava de pé no centro da sala, o terno ainda alinhado, mas os olhos estavam longe de qualquer elegância. Havia ali desconfiança, e algo pior, desprezo. Na frente dele, imóvel, estava Clara, a faxineira. As mãos ainda seguravam o pano úmido que ela usava para limpar a mesa. O uniforme simples contrastava com o ambiente ao redor, mas não era isso que chamava atenção. Era o jeito como ela não abaixava os olhos. Ela sabia que aquele momento chegaria. Eu posso explicar, Senhor Eduardo. A voz dela saiu baixa, controlada. Não havia tremor, não havia desespero. E talvez tenha sido exatamente isso que o irritou ainda mais. Explicar o quê? Ele deu um passo à frente. Explicar por que você vive rondando o quarto do meu filho quando acha que ninguém está vendo. Silêncio. Pesado. Denso. Quase palpável. No fundo do corredor, uma pequena movimentação chamou a atenção de Clara antes mesmo de Eduardo perceber. Uma cadeira de rodas parada, parcialmente escondida pela parede. E nela, Miguel. O menino não se movia. Os dedos pequenos agarravam com força o apoio da cadeira. Os olhos fixos nos dois. Mas havia algo ali, algo que não era apenas medo. Era expectativa. Como se ele estivesse esperando aquilo. Como se soubesse que, mais cedo ou mais tarde, tudo iria explodir. Eu não estou rondando ninguém. Clara respondeu. Finalmente. Eu só. Você só o quê? Eduardo interrompeu, a voz subindo. Você só decidiu que podia invadir a vida do meu filho, que podia se aproximar dele como se tivesse esse direito. As palavras bateram nela como pedras, mas Clara não recuou, porque ela não podia recuar. Não agora. Ele precisa de alguém, disse ela. Simples, direto, e foi isso que fez Eduardo rir. Uma risada curta, fria, vazia. Ele tem a mim, respondeu ele imediatamente. Ele tem médicos, enfermeiros, tudo que o dinheiro pode pagar. O que exatamente uma faxineira acha que pode oferecer que eu não posso? Clara desviou o olhar por um segundo. Não por medo, mas porque a resposta era pesada demais para ser dita ali. Miguel se mexeu levemente na cadeira. Um movimento quase imperceptível, mas suficiente. Eduardo virou o rosto. Os olhos encontraram o filho. E por um instante, apenas um instante, a expressão dele mudou. Não completamente, mas o suficiente para mostrar que ali ainda existia algo. Um resquício de preocupação. Volta para o quarto, Miguel, disse ele, agora mais baixo. O menino não se moveu. Eu disse para voltar para o quarto. Nada. A tensão aumentou. Clara sentiu o coração apertar dentro do peito. Não pelo homem à sua frente, mas pelo menino, porque ela conhecia aquele olhar. Conhecia bem demais. Era o olhar de quem queria falar, mas já tinha aprendido que não adiantava. Eduardo respirou fundo, passando a mão pelo rosto. Isso é exatamente o tipo de coisa que eu não preciso agora, murmurou mais para si mesmo do que para qualquer outro. Problemas desnecessários. Então voltou os olhos para Clara, e dessa vez havia decisão ali. Você está demitida. A frase caiu como uma sentença. Simples, direta, irrevogável. O ar pareceu sair do ambiente. Miguel se mexeu na cadeira, dessa vez mais visivelmente. Não, ele disse. A voz saiu fraca, mas saiu. Os dois adultos viraram para ele ao mesmo tempo. Eduardo franziu a testa. Não o quê? Miguel engoliu seco. Os olhos foram até Clara e depois voltaram para o pai. Ela não pode ir embora. O silêncio que veio depois foi diferente de todos os outros. Mais profundo, mais perigoso. Eduardo observou o filho por alguns segundos, como se estivesse tentando entender o que estava acontecendo ali. Desde quando você decide quem trabalha ou não nessa casa? Perguntou,
controlado. Miguel não respondeu de imediato. As mãos apertaram ainda mais a cadeira. E então, ele disse, desde que ninguém mais está vendo o que está acontecendo. O coração de Clara disparou. Eduardo ficou imóvel. Do que você está falando? A voz dele saiu mais baixa agora. Miguel hesitou. Olhou para Clara. E naquele olhar havia um pedido silencioso. Clara fechou os olhos por um segundo. Ela sabia. Sabia que aquilo mudaria tudo. Ele não está inventando, disse ela, antes que pudesse pensar melhor. Eduardo virou para ela lentamente, muito lentamente, e dessa vez não havia apenas desconfiança. Havia algo pior. Você tem exatamente 5 segundos, disse ele, a voz fria como gelo, para me explicar que tipo de jogo vocês dois estão fazendo. Clara respirou fundo, porque agora não havia mais volta. Ela tinha passado meses em silêncio, observando, esperando, protegendo. Mas naquele momento, diante daquele olhar, diante daquele menino que já tinha sofrido mais do que qualquer criança deveria sofrer, ela entendeu. Não dava mais para esconder. Não é um jogo, disse ela, e levantou os olhos diretamente para ele. É sobre seu filho e sobre coisas que o Senhor não quis ver. O silêncio que caiu depois foi diferente de tudo, porque agora a verdade estava prestes a aparecer, e quando aparecesse, nada naquela casa seria o mesmo. O silêncio não era mais apenas desconfortável, era perigoso. Eduardo não piscava, os olhos fixos em Clara como se tentasse arrancar a verdade dela apenas com a força do olhar, o tipo de silêncio que antecede uma explosão ou uma queda. Você tem 3 segundos, disse ele, baixo, controlado demais para ser natural, para parar com isso. Clara sentiu o peso daquelas palavras, mas não recuou, porque agora não havia mais escolha. Ele não está bem, disse ela. Eduardo soltou um riso curto, quase automático. Isso eu já sei, respondeu. Meu filho está em tratamento há meses. Eu pago os melhores especialistas. Não é disso que eu estou falando. A interrupção foi suave, mas firme, e foi o suficiente. Eduardo parou. Por um segundo. Um único segundo. Mas foi ali que algo mudou, porque Clara não estava desafiando. Ela estava afirmando. Então fala, disse ele, agora sem levantar a voz. Fala de uma vez. Clara olhou para Miguel. O menino estava imóvel, mas os olhos estavam diferentes. Havia medo ali. Mas também havia esperança. Aquela esperança silenciosa de quem já tentou tudo, e agora só resta acreditar. Clara voltou a olhar para Eduardo. Quantas vezes o senhor já viu seu filho depois das sessões com a enfermeira? Perguntou. A pergunta foi inesperada. E isso ficou claro. Eduardo franziu a testa. O que isso tem a ver com? Quantas vezes? Silêncio. Ele pensou. Algumas, respondeu. O suficiente. Clara assentiu devagar, e o senhor nunca achou estranho. A tensão voltou, mais forte. Estranho o quê? Ela respirou fundo, escolhendo cada palavra, porque sabia que aquilo precisava ser dito do jeito certo. Ele sempre sai pior, disse ela. Miguel baixou os olhos, como se aquilo fosse uma confirmação, como se alguém finalmente tivesse dito em voz alta algo que ele já sabia. Eduardo ficou imóvel. Isso é absurdo. Mas dessa vez não soou tão firme. Ele está em tratamento intensivo. Continuou. É normal haver efeitos colaterais. Clara deu um passo à frente. Febre não é efeito colateral de fisioterapia. O silêncio voltou, pesado. Nem tontura constante, ela continuou. Nem tremores nas mãos. Nem aquela fraqueza que faz ele não conseguir nem segurar um copo direito. Cada palavra parecia empurrar Eduardo um passo para trás. Não fisicamente, mas mentalmente, porque agora ele estava ouvindo, e talvez, pela primeira vez, estava lembrando. Miguel se mexeu na cadeira. A respiração dele estava mais rápida. Ela disse que era normal, murmurou. A voz quase não saiu, mas saiu. Eduardo virou para ele. Quem disse? Miguel hesitou, mas respondeu. A enfermeira. Clara fechou os olhos por um segundo.
Era isso. Era exatamente isso. Eduardo passou a mão pelo rosto. Os pensamentos começaram a se alinhar. Pequenos detalhes. Momentos que ele ignorou. As reclamações do filho. Os olhares cansados. As vezes em que Miguel dizia que não queria mais ir para as sessões. E ele simplesmente mandava ir. Porque confiava. Porque achava que estava fazendo melhor. Você está sugerindo o quê? Perguntou, voltando-se para Clara. Mas agora, não havia agressividade. Havia dúvida. Clara percebeu. E foi ali que ela soube que tinha uma chance. Eu não estou sugerindo nada, disse ela. Eu estou dizendo que eu vi. Eduardo ficou em silêncio, esperando. Eu trabalho aqui há 8 meses, continuou Clara. E nesses 8 meses, eu vi o Miguel piorar. Miguel levantou os olhos. E pela primeira vez, não parecia sozinho. Eu vi ele tentar esconder tremores. Clara continuou. Vi ele fingir que estava tudo bem quando o senhor entrava no quarto. Eduardo engoliu seco. E eu vi, ela completou, mais baixo, ele chorar sozinho quando achava que ninguém estava olhando. A frase ficou no ar, como uma lâmina. Miguel desviou o rosto, mas era tarde. Eduardo já tinha visto, já tinha entendido. Por que você nunca disse nada? Ele perguntou. Mas não foi para Clara, foi para o filho. Miguel demorou, muito, mas respondeu. Por que você nunca perguntou? O mundo parou. Por um instante, tudo ficou quieto demais. Eduardo ficou imóvel, como se aquelas palavras tivessem atravessado alguma coisa dentro dele. Alguma coisa que ele vinha ignorando há tempo demais. Clara observava em silêncio. Sabia que aquilo era o ponto de virada, mas ainda não era o fim. Ainda não. E tem mais, disse ela. Eduardo levantou o olhar lentamente. Mais o quê? Clara hesitou. Não porque não sabia o que dizer, mas porque sabia o que aquilo causaria. Ontem à noite, começou ela, eu estava limpando o corredor. Eduardo não disse nada, apenas ouviu, e eu vi a enfermeira saindo do quarto dele. Miguel ficou tenso. As mãos apertaram a cadeira novamente. Isso não é estranho, disse Eduardo, mas agora não parecia convicto. Clara sentiu. Não seria, disse ela, se não fosse o que veio depois. O silêncio voltou, mais pesado, mais denso. O que veio depois? Ele perguntou. Clara olhou direto nos olhos dele e disse: ela entrou no escritório do senhor. Eduardo congelou e ficou lá por quase 20 minutos. O ar pareceu desaparecer da sala. Miguel olhou para o pai, esperando, temendo. Eduardo não disse nada, mas algo dentro dele acabou de quebrar, porque ele sabia exatamente o que aquilo significava, e pela primeira vez, ele não tinha certeza de que estava no controle. O relógio na parede marcava o tempo com um som seco. Cada segundo parecia mais alto do que deveria. Eduardo não se mexia, os olhos fixos em um ponto qualquer da sala, mas já não estavam vendo o que estava à frente. Estavam voltados para dentro, para lembranças, para detalhes que, até poucos minutos atrás, pareciam insignificantes. Agora, nada mais era. Você tem certeza do que está dizendo? Perguntou ele. Finalmente, a voz saiu mais baixa, mais pesada. Clara não respondeu imediatamente. Não porque duvidasse, mas porque sabia que, a partir daquele momento, tudo seria irreversível. Tenho, disse. Simples, sem exagero, sem dramatização. E isso tornava tudo ainda mais real. Miguel observava em silêncio, os olhos alternando entre os dois, o corpo imóvel, mas por dentro algo estava em movimento, algo que há muito tempo não sentia. Esperança. Eduardo passou a mão pelo rosto, lentamente, tentando organizar os pensamentos. A enfermeira, as sessões, os sintomas, as conversas rápidas, os momentos em que ele escolheu não aprofundar, não questionar, porque era mais fácil confiar, mais fácil acreditar que tudo estava sob controle. Qual é o nome dela? Perguntou. Helena, respondeu Clara. O nome ficou no ar, pesado. Eduardo assentiu devagar.
como se aquilo confirmasse algo que ele já suspeitava, mas nunca teve coragem de encarar. Ela trabalha com a gente há quanto tempo? Perguntou. 1 ano, respondeu ele mesmo, antes que Clara dissesse qualquer coisa. Desde pouco depois do acidente. O acidente. A palavra trouxe outra camada, outra lembrança, outro ponto que nunca foi completamente esclarecido. Miguel desviou o olhar, como se aquilo ainda doesse. Eduardo respirou fundo. E você acha, começou ele, olhando para Clara, que ela está fazendo algo com ele? Clara não respondeu direto. Por que aquela não era uma pergunta simples? Era uma ruptura. Eu acho, disse ela, com cuidado, que alguém está fazendo. Silêncio. Pesado. Miguel se mexeu na cadeira, os dedos tremendo levemente. Eu sinto isso, disse ele, quase num sussurro. Eduardo virou para ele. Sentir o quê? Miguel engoliu seco, os olhos fixos no chão. Depois que ela vai embora, eu fico diferente. A frase saiu devagar, como se cada palavra fosse difícil de empurrar para fora. Como diferente? Cansado, respondeu ele. Muito cansado. Às vezes, com a cabeça pesada, como se eu não conseguisse pensar direito. Clara fechou os olhos por um instante. Ela já tinha ouvido aquilo antes, mas ouvir agora, ali, diante do pai, era diferente. Era mais real, mais urgente. E você nunca falou isso para mim? Perguntou Eduardo. A voz dele já não era dura, era quebrada. Miguel demorou. Eu falei, respondeu. Eduardo franziu a testa. Quando? Quando eu disse que não queria mais ir, respondeu o menino. Você disse que eu estava sendo difícil. A frase caiu como uma lâmina. Silenciosa, precisa, irreversível. Eduardo não respondeu. Não conseguiu. Porque lembrava. Lembrava exatamente daquele momento. E de como tinha ignorado. De como tinha tratado como capricho. Tem mais uma coisa, disse Clara. Eduardo levantou os olhos, já esperando o pior. Ontem, quando ela saiu do quarto dele, ela fez uma pausa, não por hesitação, mas porque sabia que aquilo era o ponto de ruptura. Eu entrei. Miguel levantou o olhar, surpreso. Eduardo ficou imóvel. Você entrou? Perguntou. Entrei. O silêncio voltou, mais pesado do que antes. E o que você viu? Clara respirou fundo. Um copo na mesa. Miguel fechou os olhos, como se já soubesse, com um resto de líquido. Eduardo deu um passo à frente, sem perceber, e tinha um cheiro estranho. Agora o ar estava pesado demais, quase impossível de respirar. Que tipo de cheiro? Perguntou ele. Metálico. A palavra ecoou. Miguel apertou a cadeira. É o mesmo gosto, murmurou. Eduardo virou para ele rapidamente. Que gosto? Miguel hesitou, mas respondeu. Amargo, mas não igual remédio. Clara assentiu. Eu senti o mesmo no cheiro. Eduardo passou a mão pelo rosto de novo, mais rápido dessa vez, mais nervoso. Isso não prova nada, disse, mas a própria voz dele já não acreditava nisso. Não, respondeu Clara, não prova. E então completou, mas eu guardei. O mundo parou. Guardou o quê? Clara colocou a mão no bolso do uniforme e tirou um pequeno frasco, simples, transparente, mas naquele momento parecia mais perigoso do que qualquer arma. Eu trouxe. Eduardo olhou para aquilo, sem tocar, sem piscar. Você está me dizendo, começou ele, lentamente, que isso pode ser? Ele não terminou a frase. Não precisava. Clara também não completou, porque os dois sabiam. Miguel observava, sem respirar direito. Eu não sei exatamente o que é, disse Clara, mas sei que não é normal. Eduardo finalmente pegou o frasco. As mãos dele estavam firmes, mas os olhos estavam diferentes, mais atentos, mais vivos, como se algo tivesse despertado. Se isso for verdade. Ele parou. O pensamento não terminou, porque a conclusão era pesada demais. Miguel olhava para o pai, esperando, temendo,
Esperando. Eduardo fechou o frasco com força. Eu vou descobrir. A frase saiu baixa, mas carregada de algo novo, algo que não estava ali antes. Determinação. E se você estiver certa? Ele olhou para Clara, direto, sem desviar. Eu não vou deixar isso passar. O silêncio que veio depois não era mais o mesmo. Não era mais dúvida. Era preparação. Porque agora não era mais sobre suspeita. Era sobre verdade. E quando a verdade aparecesse, alguém naquela casa iria cair. A casa estava silenciosa demais naquela noite. Não era o silêncio comum de um lugar grande. Era outro tipo de silêncio. Mais denso, mais atento, como se as paredes estivessem esperando. Eduardo não avisou ninguém. Não chamou médicos. Não fez perguntas. Ele apenas esperou, sentado no escritório, com o frasco sobre a mesa, olhando para ele como se ali estivesse a resposta para tudo que ele tinha ignorado por meses. Talvez por mais tempo. O relógio marcava pouco mais de 8 da noite quando os passos ecoaram no corredor. Firmes, regulares, conhecidos. Helena, a enfermeira. Ela entrou na casa como sempre fazia, sem hesitação, sem pressa, como alguém que sabia exatamente o seu lugar ali. Boa noite, Sr. Eduardo, disse ela ao cruzar a sala, sem perceber que ele já estava de pé, observando das sombras. Boa noite. A voz dele fez com que ela parasse. Algo ali estava diferente. Ela percebeu. Virou devagar. Os olhos encontraram os dele. E por um segundo, um único segundo, algo passou pelo rosto dela. Algo rápido, mas real. Precisamos conversar, disse ele. Simples, direto, sem levantar o tom. Mas não era um convite. Helena forçou um sorriso leve. Claro, aconteceu alguma coisa com Miguel. Eduardo deu um passo à frente. A luz agora iluminava completamente o rosto dele. E não havia dúvida ali. Isso é exatamente o que eu quero descobrir. O sorriso dela vacilou, mas voltou, mais controlado. Eu não entendi. Você vai entender. Ele caminhou até a mesa e pegou o frasco. Levantou levemente. Você pode me explicar o que é isso? O silêncio caiu como uma lâmina. Helena olhou para o frasco, depois para ele. E naquele instante, o jogo mudou. Ela não negou, não imediatamente. E foi isso que entregou tudo. De onde o senhor tirou isso? Perguntou. A voz ainda calma, mas não completamente. Do quarto do meu filho. A resposta veio rápida, cortante. Isso não deveria estar lá. A frase escapou. E no segundo seguinte, ela percebeu. Tarde demais. Eduardo deu mais um passo. Não deveria, repetiu. Agora a voz dele já não era fria. Era perigosa. Eu posso explicar, disse Helena rapidamente. Mas Eduardo não interrompeu. Não gritou. Não avançou. E isso foi pior. Porque ele estava ouvindo. E quando alguém ouve nesse tipo de situação, é porque já sabe. Então explica. Helena respirou fundo. Os olhos se moveram pela sala, calculando, medindo, buscando uma saída. Mas não havia. São sedativos leves, disse ela, para ajudar no tratamento. Miguel apareceu no corredor, silencioso, assistindo. Clara estava logo atrás. Os dois não foram notados de imediato. Sem o meu conhecimento, perguntou Eduardo. Helena manteve a postura. Era necessário. Necessário. A palavra saiu como um golpe. Ele precisa relaxar durante as sessões. Ele tem 8 anos. O silêncio explodiu. Helena não respondeu. Não conseguiu. Você está medicando meu filho escondido? Perguntou Eduardo, agora mais alto. Não é como o senhor está pensando. Mas era. E os olhos dela sabiam disso. Miguel apertou a cadeira. É por isso que eu fico mal, disse ele. A voz saiu fraca, mas atravessou a sala inteira. Helena virou o rosto. Os olhos encontraram o menino. E pela primeira vez, não havia profissionalismo ali. Havia irritação, frustração e algo pior, desprezo. Você não entende, disse ela. Baixo, mas suficiente. Eduardo percebeu. E naquele instante,
qualquer dúvida que ainda existia. Acabou. Eu entendo o suficiente. Ele pegou o telefone, sem tirar os olhos dela. Eu vou chamar a polícia. O mundo pareceu travar. Helena deu um passo à frente. Você não pode fazer isso. A máscara caiu. Completamente. Não posso, ele respondeu. Isso não é o que parece, disse ela, agora mais rápida. Isso é parte de um protocolo. Você não entende. Então você pode explicar para eles. A voz dele não subiu, mas não precisava, porque agora não havia mais negociação. Helena parou, o corpo inteiro tenso, os olhos correndo pela sala, calculando, mas não havia saída. Não mais. Miguel observava, sem piscar. Clara segurava o ar, porque aquele momento era o ponto final. Helena finalmente falou, mas não para se defender. Você acha que ele ia melhorar? Disse ela. A voz baixa, amarga. Eduardo não respondeu. Você acha que dinheiro resolve tudo? Continuou. Que contratar gente resolve tudo. O silêncio ficou pesado. Ele não estava melhorando, disse ela. E não ia. Miguel tremeu. Eduardo ficou imóvel. Então você decidiu o quê? Perguntou ele. A resposta veio sem emoção. Controlar o processo. O mundo caiu. Não houve grito. Não houve explosão. Só silêncio. Pesado. Final. Eduardo fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, não havia mais dúvida. Acabou. Minutos depois, o som das sirenes quebrou a noite. Helena foi levada, sem resistência, sem mais palavras. A casa voltou ao silêncio. Mas agora era outro tipo de silêncio. Miguel estava no meio da sala, ainda imóvel, mas diferente. Clara se aproximou devagar. Abaixou-se ao lado dele. Acabou, disse ela. Miguel olhou para ela, os olhos cheios, mas não de medo. Dessa vez, de alívio. Eduardo ficou alguns passos atrás, observando, e pela primeira vez, realmente vendo, o filho, a dor dele, o que ele ignorou, o que quase perdeu. Ele se aproximou, devagar, como se tivesse medo de não ter mais esse direito. Parou diante do menino e disse, me desculpa. Simples, sem justificativa, sem defesa. Miguel não respondeu de imediato, mas também não virou o rosto. E isso já era um começo. Clara se levantou, em silêncio, dando espaço, porque algumas coisas precisam acontecer sem testemunhas. Eduardo colocou a mão no ombro do filho, com cuidado, como se estivesse reaprendendo. E talvez estivesse. A casa ainda era a mesma. Os móveis, as paredes, o luxo. Nada tinha mudado, mas ao mesmo tempo, tudo tinha, porque agora alguém finalmente tinha decidido ver. E isso mudava tudo. Se essa história te tocou, acompanhe o canal, porque ainda tem muito mais vindo. Histórias como essa não acabam aqui. Fica comigo para a próxima.